viu? Tem muito para a gente entender sobre o que o governo está propondo exatamente, como que essas medidas podem nos afetar ou o não avanço dessas medidas, de que forma isso poderia também chegar lá na ponta até nós brasileiros. E para a gente tentar entender um pouco mais disso tudo, a gente conversa ao vivo agora com o Vitor Bastos, ele que é advogado tributarista, especialista pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários e sócio da Andrade GC Advogados. Doutor Vitor, uma boa tarde para o senhor, muito bem-vindo aqui ao Poder Expresso. Boa tarde, Eliane, e todo mundo que está nos acompanhando também. Obrigada pela gentileza de bater esse papo conosco neste comecinho de semana. Doutor, vamos tentar entender um pouco mais em que consistem essa medida provisória e esse decreto que na última semana foram apresentados pela equipe econômica, pelo governo, oficializados, melhor dizendo, como uma recalibragem, uma alternativa àquele aumento puro e simples do IOF. O que o governo, lá no fim das contas, está pretendendo, considerando que essas medidas sejam aprovadas? O que a gente vai ter de diferente? Ariane, no meio da sequência que foi apresentada pelo governo dessas medidas, o que começou como supostamente uma calibração até um pouco mais sutil, pelo menos no papel, para poucas operações em relação ao custo do IOF, lembrando que o IOF, como um imposto que é aplicável sobre operações financeiras de maneira geral, então as aplicações bancárias de determinadas espécies, aplicações previdenciárias, que foi um ponto que surtiu muita repercussão negativa na última semana, principalmente com as polêmicas do VGBL, compra e venda de moeda estrangeira, operações bancárias de maneira geral, com empréstimos, etc. Tudo isso acabou acontecendo de um movimento muito pessimamente orquestrado de comunicação, em que se passou a ideia de que tentava um ajuste, uma calibração, para usar exatamente a palavra que você está trazendo, em custos nos quais o IOF não era equivalente, ou seja, existem determinadas operações que têm mais vantagem em relação a outras, e, portanto, eu tento colocar o IOF ali num patamar razoavelmente equilibrado entre todas elas, para tentar colocar essas operações tributadas em uma condição mais parelha, e só que isso tudo numa estratégia de comunicação péssima, que nós acompanhamos muito bem como foi a exposição desde a semana passada dessas ideias, uso muito frequente de jargões indicando que essa é uma tributação que basicamente só penaliza ou só onera a vida de quem tem um poder aquisitivo maior e, portanto, isso não era o tipo de medida que deveria estar sofrendo tanta antipatia, tanta resistência. Só que nós sabemos que, primeiro, por mais que o IOF seja um imposto sobre, e nesse pacote de governo, mudanças que aumentavam suas alíquotas do IOF voltados pelo menos em princípio para operações que normalmente são praticadas com mais frequência por pessoas de maior poder aquisitivo ou por empresas, principalmente no setor bancário, todo aumento de imposto, sem exceção nenhuma, tem efeito de repercussão. Quando eu aumento a tributação, o custo do tributo numa determinada operação, isso não é absorvido por quem está pagando. Não é simplesmente mais dinheiro que está saindo do bolso dessa empresa, dessa entidade, dessa pessoa. Isso é repassado. Todo aumento de tributo é repassado. E com o IOF não é absolutamente nada diferente. Então, a gente percebeu a demolição dessa medida, desse conjunto de medidas, logo naqueles primeiros períodos ali de 12, 24 horas, do primeiro decreto até a sua desidratação parcial. Desde então, nós temos o movimento do governo federal tentando encontrar outras medidas de aumento de arrecadação. E aqui vale um ponto de uma crítica importantíssima. O propósito declarado do governo federal é aumento da arrecadação. É literalmente uma admissão de que falta dinheiro, falta controle do uso do gasto do recurso público frente aos gastos que estão sendo incorridos toda hora, e só sobrou uma coisa possível de se fazer nesse momento para equilíbrio, que não é repensar o gasto de maneira orgânica, identificar onde que determinadas
benefícios, onde determinados gastos desnecessários estão concentrados. A ideia é basicamente uma: eu preciso aumentar o bolo do dinheiro. Eu preciso achar uma maneira, por meio do IOF e de outras medidas que foram colocadas, inclusive, na medida provisória, como mudanças em regras de compensação tributária, algo que particularmente afeta muitas empresas que têm uma movimentação muito frequente de temas judiciais, principalmente. Mas se chega num determinado ponto que ninguém deixa mais de dizer que o propósito declarado é aumento de arrecadação. Então, imaginem que um imposto como o IOF, que deveria funcionar como um agente de impacto menor para as operações financeiras, ele é declaradamente utilizado como uma válvula de escape para a falta de recursos. Isso não pega bem para ninguém. Quando eu falo em uma tributação para atingir a LCI ou LCA, que foi uma das medidas mais recentes que foi colocadas, um discurso muito errado é o de que isso não afeta a população, isso afeta meia dúzia de um público mais endinheirado. Sempre foi um jargão muito carga de que esses ajustes eles são voltados apenas para os mais ricos, então, portanto, é muito injusto que ninguém aceite que precise pagar um pouco mais de impostos nas suas operações, sabendo que tudo isso sofre repasse. Toda vez que eu mexo na tributação de uma determinada forma de investimento, essa forma de investimento remunera uma atividade. Essa atividade, quando tem um acesso ao capital mais dificultado, o que acontece? Esse acesso dificultado, esse acesso mais ao capital, ele é simplesmente repassado na prática. Então, não é exagero nós pensarmos que isso é uma mera estratégia de espantalho. O governo não está atrás de dinheiro, sem sombra de dúvida. Falam que precisam de recursos. Ninguém fala em uma mão orgânica de gastos. E se está, ao invés disso, falando repetidamente que existem grupos, existem operações, existem determinados setores que são pesadamente incentivados. E esses que têm que ser o nosso alvo de tributação. Essa é a posição que o governo coloca. E coloca de uma maneira que diz que esses públicos, essas entidades, essas operações, elas hoje ou não pagam, ou pagam muito pouco. E, portanto, pagam mais. Como se isso fosse simplesmente uma retórica e que se esse dinheiro fosse brotar do nada. Como se isso não fosse repassado, como se isso fosse impossível de onerar mais alguém em algum dado momento no futuro. Então, esse discurso simplesmente não se sustenta. E um último detalhe: quando se fala em expectativa de arrecadação para esse tipo de medida, no mínimo é ingênuo imaginar que, num passe de mágica da feita que você dá uma canetada, estipula uma tributação mais pesada sobre uma determinada operação, sobre um determinado investimento, isso num efetivo passe de mágica vai significar a entrada de dinheiro nos cofres públicos, como se o mercado não se articulasse, primeiro, para escapar um pouco desse custo, ou pelo menos uma busca de neutralização. Então, essas expectativas de arrecadação, elas também são irreais. Elas trazem muito mais ônus e dificilmente uma fração desse valor que é declarado como de plano para arrecadação, ele efetivamente vira realidade. Então, a imagem que passa para o governo dos discursos, das iniciativas e tudo que fica para quem está observando, quem está acompanhando, seja agentes econômicos, sejamos nós na população de maneira geral, empresas atuantes, enfim, é desorganização, busca desenfreada por dinheiro a qualquer custo e muita insegurança. É efetivamente desespero. Estão atirando para onde dá, tentando acertar alguma coisa que faça chegar mais dinheiro nos cofres públicos. Então, é óbvio que isso acaba gerando, inclusive, uma crise pesadíssima de confiança na instituição que é o governo federal. Certo. 4 horas, 1 minuto, a internet tentou nos derrubar, viu, Vitor? Aqui com o sinal, mas não conseguiu. A gente conseguiu entender perfeitamente as suas explicações. Eu quero agradecer muito a sua participação conosco aqui no Poder Expresso. Esse foi o Vitor Bastos, advogado tributarista, especialista pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários e também sócio da Andrade GC Advogados. Doutor Vitor, obrigada por hoje. Volte sempre aqui ao Poder Expresso, viu? Eu que agradeço.